Oi, gente, tudo bem? Vamos comentar então a prova do IBGE, a prova de nível médio. O pessoal fez a prova domingo último. Vamos comentar, eu, professora Júlia, vou comentar a parte de interpretação de texto. O professor Macarrão está aqui comigo, vai comentar a parte de gramática, tá, dessa prova. Então a gente vai fazer um bate-bola. Eu vou fazer a questão número 1, da questão número 1, quando chegar a questão de gramática, o Macarrão entra e comenta com vocês, tranquilo? Bom, o que eu achei dessa prova? Fácil. Surpreendentemente, uma prova muito fácil. Não fique chateado comigo, não. A gente fala assim que é fácil, porque a gente está considerando, vamos dizer assim, todo o histórico de provas dessa banca, tá, gente? As dificuldades. Eu esperava que essa prova viesse com textos mais desafiadores, que viesse com charges e tal. Mas quem fez o curso com a gente aqui no ponto, de certo modo, ficou feliz porque encontrou praticamente tudo na prova. Talvez tenha ficado triste pela facilidade, porque a facilidade que ela gera também vamos dizer assim, a desatenção, a busca por alguma coisa mais arrojada, tá? E tudo que, até o modus operandi de resolver a questão estava nessa prova, eu vou mostrar para vocês aqui, tá certo? Para poder aclarar, tá? Então eu vou compartilhar a minha prova, a gente vai pegar a prova, como de praxe, né, o tipo 1, tá? Aí do técnico de informações geográficas e estatísticas A1. Particularmente, eu não vi nenhuma possibilidade de recursal, pelo menos na parte de interpretação, para essa prova, tá certo? E começo aqui a comentar com vocês. Por exemplo, a questão número 1, ele pediu assim: afirmação inadequada sobre o conteúdo veiculado no texto 1 é. Gente, isso aqui foi uma coisa que nós trabalhamos em sala, entendeu? E o que quer dizer isso que a gente trabalhou em sala? O que a gente falou muito? A gente falou que tudo o que vocês têm que responder está no texto, tá? Está sempre no texto. Então, se você observar, a que ele chama de inadequada é exatamente aquela que o texto não consegue comprovar. O gabarito deu como resposta a letra E, o gabarito sem contestação. Por quê? Quando ele fala assim, por exemplo, além do PNAD, o IBGE realiza outras pesquisas demográficas. Se você observar, nós temos aqui a formação de um pressuposto, porque ele diz assim: o IBGE divulgou nesta sexta-feira a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2014, né? E diz que a principal pesquisa é realizada a cada ano. Então, quer dizer, se é a principal pesquisa, se ela é a principal, ela é a primeira, né, em termos de escolha, então o que acontece? Quer dizer que existem outras pesquisas. Nós temos aqui um posto, que é a ideia de principal, formando o pressuposto que dá margem à letra A. Mas vejam que a banca aqui é inadequada. Depois ele diz, a PNAD é repetida em períodos regulares. Gente, ele diz que ela é realizada a cada ano, tá? Por isso que eu acho essa prova muito entregue. Depois diz assim, a pesquisa se fundamenta em entrevistas diretas. Se você observar, ele diz assim, para chegar aos números abaixo, o Instituto entrevistou mais de 362 mil pessoas em mais de 151 mil residências brasileiras. Então, quer dizer, se foi até as residências brasileiras, foi uma pesquisa direta, tá? Certo? Entrevistou, deixou claro que entrevistou. Então, o verbo bate com o que está abaixo, né? Com o substantivo que está abaixo. E, letra D. As pessoas entrevistadas são espacialmente diversificadas. Espacialmente diz respeito a espaço. E aqui diz que foram entrevistas em residências distribuídas por todos os estados. O texto comprovou todas as afirmações, com exceção da letra E, que não diz qual é a finalidade da pesquisa. Só diz que houve uma divulgação dessa pesquisa e quando houve. Então, número 1, sem recurso, tá? Não tem como brigar por nada aí. Questão 2. A questão 2, gente, poxa, muita gente deve ter se atrapalhado, mas no curso que a gente fez aqui no ponto, eu expliquei muito a importância do título na prova da FGV. Aliás, no último simulado, nós treinamos exaustivamente a importância do título na prova da FGV. Falei o quê? Eu falei que o título na FGV está sempre vinculado à tese, ou seja, a primeira informação do texto, né, essa chamada primeira informação. E que diz, as palavras do título, Brasil continua envelhecendo, permitem inferir que, bom, quem não sabe
que deve vincular o título à tese, costuma fazer uma interpretação isolada do título ou uma interpretação total do título vinculado ao texto. São dois erros comuns que a gente vê por falta de técnica de interpretação. Quando você observa, na letra A, ele diz assim, o país vai envelhecer em ritmo mais intenso nos próximos anos. Se eu vincular o título, o Brasil continua envelhecendo, as informações primárias do texto, ora, o que eu tenho aqui? Ele diz assim, a tendência vem sendo observada ano a ano. Então, ele só falou o que o título disse, né? O Brasil continua envelhecendo, diz que essa tendência vem sendo observada ano a ano. Não explicou muita coisa. O que acontece? Eu leio mais um pouquinho, ele diz o quê? Em 2014, a população chegou a 203 milhões de pessoas. Indivíduos com mais de 60 anos representavam 17% das pessoas do país. Né? É um aumento de 0,7 ponto percentual em relação a 2013. Quando você olha a letra, ele diz assim que o país vai envelhecer em ritmo mais intenso nos próximos anos. Quando você olha aqui, olha só, olha a técnica de interpretação. Logo nas informações iniciais, você não tem os próximos anos. Né? O que você tem? Você tem os anos anteriores a 2015. Né? Pode ver que aqui, ó, a fonte de notícias é de 2015. A letra B diz que as pesquisas anteriores já indicaram o envelhecimento da população. Gente, é o que tem aqui no primeiro parágrafo. É isso aqui. Tá? Incontestável, resposta dada na técnica, a banca obedeceu todas as técnicas de interpretação, resposta na técnica, essa é a técnica de estruturação de texto. Por que não letra A, Júnior? Ora, quem percebeu, né? Olha só, adjetivação aqui, o juízo de valor mais intenso, no curso nós chamamos atenção para isso, né? A letra C diz o quê? O Brasil está sofrendo uma redução numérica, lá em cima a gente não tem a redução numérica progressiva de sua população, não está escrito isso, tá? Só está escrito que a população vem envelhecendo. Na letra D fala que as estruturas sociais e econômicas não é o assunto é a questão do envelhecimento. E a letra E, nosso país está atravessando um momento de passagem para a maturidade cultural. Isso aqui não tá, a questão não é essa, está se falando de envelhecimento. Incontestável a resposta, letra B. Quem fez o curso tem a obrigação de acertar essa letra B. Questão 3, também foi assunto do curso, só que foi uma questão, eu considero a questão mais difícil da prova, talvez tenha sido a mais difícil, tá? Ele diz assim, segundo o texto 2, o envelhecimento contínuo da população é uma... Olha, gente, a tese do texto é trabalhar essa questão do envelhecimento da população, tá? A banca deu como gabarito para você a letra D. Você chegaria a esse gabarito por exclusão. Por quê? A letra A diz assim que essa tendência de envelhecimento não está estatisticamente comprovada. Olha só os advérbios, né? Lembra que eu falei no curso? Cuidado com os advérbios de moda, advérbios que têm uma função muito restritiva, né? São advérbios que atrapalham muito a interpretação de texto. E essa tendência, ela está comprovada. Esse não acabou com essa questão, tá? E ela está, na verdade, estatisticamente comprovada. A B, opinião decorrente dos resultados de pesquisa. Pois bem, eu vou deixar essa daqui, stand-by, porque 90% das pessoas que estudaram mesmo, tá? Naturalmente vão pensar essa letra B, tá bom? E daqui a pouco eu vou discutir com vocês por que que não é. Quem fez o curso ou vai ficar feliz ou vai se cortar porque vai lembrar de uma informação que nós demos no curso, tá certo? E o candidato não prestou atenção a isso. A letra C, dúvida a partir de dados estatísticos levantados, dúvida nós não temos, porque o texto, ele dá uma confirmação disso. Uma certeza metodologicamente estabelecida, tudo bem que veio um advérbio de modo aqui, mas eu vou mostrar qual é a diferença dessa letra D para a letra B. Uma antevisão, ou seja, uma visão anterior com base nos últimos dados, não foi uma antevisão, porque ele faz uma visão baseada em dados anteriores, dados de anos anteriores. Então, não se antevê, ou seja, não se prevê nada, tá? Diz sobre um processo de continuidade, certo? Do passado, né? E daí por diante. Então, não há uma antevisão. Bom, por que que não é a letra B, opinião decorrente de resultados de pesquisas? Primeiro, que não tem pesquisas no texto.
Como não, Júlia? Se tem dados. Muito bem. Olha o meu português. Existem dados. Não tem pesquisas. Procura para mim no texto. Ah, mas eu não posso subentender. Quem fez curso de português conosco no ponto, sabe muito bem que não pode subentender nada na FGV. Tem que estar escrito no texto. Em nenhum momento você vai ler pesquisas aqui. Você só tem dados. E ele não diz de onde saíram esses dados. Tá certo? Essa já é uma questão importante. Nós falamos sobre a importância desse plural, a importância de elementos na prova. Outra questão que te ajuda a fechar é o seguinte, ele diz que é uma opinião. Se você observar esse texto, não é um texto opinativo. Porque ele diz assim, o Brasil continua envelhecendo, é um título, e ele só confirma essa tendência. A tendência vem sendo observada ano a ano, certo? Ora, gente, essa tendência que vem sendo observada ano a ano, ele só diz que isso vem sendo observado ano a ano e dá as provas. Então, isso aqui é um texto de caráter expositivo, é uma dissertação expositiva ou informativa, que você não sente em nenhum momento, vamos dizer assim, a tendência desse redator em persuadir o leitor, em expressar uma opinião. Ele não faz elogio, ele não faz julgamento, ele só diz que se observa isso na ano e comprova. Tá? Portanto, é um texto expositivo, daí não ser opinativo, você não pode marcar essa questão. E é uma certeza, porque os verbos, quem viu no curso também falando sobre a importância dos verbos, os verbos estão conjugados no modo indicativo, indicando certeza, certeza. Observem que todos os verbos estão categoricamente no modo indicativo, indicando para você uma certeza. Portanto, é uma certeza metodológica, porque é baseada em dados, não é em pesquisa, está estabelecida, porque está baseada em dados até já passados, tá? Passados. Então, questão 3, D de dado. E questão 4, tá certo? Questão 4, antes de a gente passar para o Macarrão comentar o restante para vocês, ele diz assim, no texto 3, recebemos a informação de que, tá? Então, questão 4, texto 3. Observe essa informação de que. A letra A diz assim, o emprego e o ensino servem como motivos para a maior quantidade de deslocamentos da cidade de origem. Muita gente sem técnica ou se na hora da prova se distraiu, marcou a letra A. Tá? A banca não colocou na letra A à toa essa opção. Certo? Ela colocou naturalmente pensando em eliminar a maioria dos candidatos. Vejam que o texto diz assim, vejam só, a mobilidade pelo país seja impulsionada por emprego, ensino ou outros motivos, faz com que mais de 80 milhões de brasileiros vivam fora das cidades onde nasceram, o equivalente a quase 40% da população. Ok? Então vamos ver. A banca diz aqui que o emprego e o ensino, isso tem lá em cima, lógico, servem como motivos, ok, até aí tudo bem, tá? Ele disse isso, para a maior quantidade de deslocamentos da cidade de origem, a maior quantidade de deslocamentos, cuidado com este juízo de valor. Nós já falamos sobre isso. A banca diz que faz com que mais de 80 milhões de brasileiros vivam fora das cidades. Mas você não pode, a partir desse número, já entender que isso representa a maior quantidade de deslocamentos. Não existe um comparativo. E eu falei muito no curso. Cuidado com esses elementos de comparação que a FGV traz para vocês em provas, tá? O maior, o menor, tá certo? Mesmo sendo, vamos dizer assim, uma análise, uma comparação relativa, tá? E não direta. Então, cuidado com essa coisa de maior, menor, que ela trabalha, eu chamei muita atenção. A letra A não infelizmente, ela foi colocada aqui, que é para atrapalhar mesmo. Você não tem, você só tem um numeral. E você não sabe dizer se essa foi o maior deslocamento que o país sofreu, tá? Você não tem isso. E B, o Distrito Federal e Roraima recebem mais forasteiros? Bom, não, aqui está muito claro que é São Paulo, o estado que tem mais pessoas de fora, tá certo? E fala assim, já em termos proporcionais, as unidades da federação com maior contingente de forasteiros são o Distrito e Roraima, em termos proporcionais, tá? Mas quem tem mais pessoas de fora é São Paulo, é que recebe mais pessoas de fora, ok? Em termos de proporção, gente, é a divisão de acordo com
o percentual de pessoas que chegam, tá certo? Mas o número estrondoso é de São Paulo, perfeito? Então, mais. Cuidado com esse mais aqui e com a palavra que você lê lá de cima, tá? Aqui tá falando de proporção. E C, mais da metade da população vive fora de sua cidade natal? Não, né? Ele diz assim, ó, mais da metade da população vive fora de sua cidade natal por motivos variados. Cuidado com essas interpretações que encaixam uma informação na outra e essa informação não está encaixada no texto. Ele diz que 40% da população migra por motivos que a gente não sabe quais são, tá? Porém, ao chegar aos 60 anos, 60% dos brasileiros já não vivem em sua cidade de origem, mas não diz por quê. Aqui não tem a motivação dos 60%, você tem a motivação dos 40%, tá certo? É chamada interpretação coesa. O que a gente faz? A gente só pode buscar dados que sejam coesos, ou seja, próximos entre si. E letra D diz assim, os cidadãos brasileiros de 60 anos com idade de aposentadoria migram para lugares melhores? Não, aqui não está falando que eles migram, já diz que eles já não vivem em sua cidade de origem. E letra E diz assim, a mobilidade populacional no Brasil, ele está falando do Brasil, porque está falando de São Paulo, Distrito Federal, então eu posso inferir, porque as capitais indicam um pressuposto para mim, eu posso formular pressuposto, é consequência de deficiências locais de origem. Veja que essa parte aqui você não tem, mas é porque as outras você não tem como marcar mesmo. Essa você não tem, mas você tem a pressuposição, porque a mobilidade é impulsionada por emprego, ensino e outros motivos. Ora, gente, se ela é impulsionada por isso, quer dizer que nos seus locais de origem as pessoas não têm, senão elas não sairiam, não justifica. Então aqui tem a formação de um pressuposto, podemos interpretar como tal, com muita propriedade. A letra A não pode ser por conta dessa comparação que não existe, tá bom? Bom, gente, olha só. Eu vou seguir interpretando com vocês, daqui a pouquinho, quem vai agora pegar as próximas questões, pelo menos até a questão 6, é o professor Macarrão, tá bom? E aí, Maca, contigo. Beleza, vamos lá. Eu vou fazer com vocês agora, gente, a questão de número 5, beleza? Depois a Júnia volta, não é, Júnia? Se não me engano, com a 6, isso mesmo. Depois a Júnia volta com a 6, e, enfim, como ela falou, a gente vai alternando de acordo com a questão ser mais ligada à interpretação ou mais ligada a questões gramaticais, beleza? Bom, reiterando, na mesma corrente aí da Júnia, realmente foi uma prova bem tranquila, o que tem seus dois lados, né? Foi uma prova bem fácil, principalmente por ser da FGV, em que normalmente o português é o bicho-papão, né? O português é o grande fiel da balança ali, ele vai fazer muita diferença. Nesse caso, ele vai fazer diferença sim, a diferença é que ele vai exigir que você tenha um rendimento bastante alto pela prova ter sido bem tranquila, né? A parte de gramática, de maneira geral, também relativamente tranquilo, tem algumas questões bem fáceis, questões que são tão fáceis, às vezes, que você desconfia e fica procurando chifre em cabeça de cavalo e acaba, às vezes, infelizmente, encontrando, né? E não tem. E aí você faz besteira, erra questão boba, tá? Mas, de maneira geral, bem tranquilas, não vi nenhum motivo também para anulação, para qualquer contestação do gabarito, tá? As questões estão bem... Bom, a nossa, que eu vou compartilhar com vocês também aqui, né, minha tela com essa prova, a gente poder... A questão número 5 está aqui para vocês, olha só. Ela diz assim, ao chegar aos 60 anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem em suas cidades de origem. A primeira oração desse período pode ser adequadamente substituída por... Bom, a primeira coisa que você poderia ter pensado antes de olhar as alternativas é, opa, beleza, já vou eliminar alguém, por quê? Quando eu tenho ao mais infinitivo, o normal é que o valor seja temporal, né? Então, se não tiverem uma conjunção temporal, naturalmente não serviria, mas todas têm. Então, não dá para você eliminar por aí. Você vai ter que fazer, na verdade, o teste é uma questão que tem muito mais a ver com a aplicação, né, o uso do tempo verbal do que em relação à conjunção em si, né? Olha só, eu tenho em todas as alternativas a flexão do verbo chegar, né, em cada uma delas
num tempo verbal. Todos na terceira do plural, tá? Mas cada uma delas num tempo verbal, ou seja, não é uma questão também que está preocupada com a concordância verbal, beleza? Ela está preocupada com a flexão do tempo e do modo verbal, tá? Seria interessante você fazer um pouquinho de tentativa e erro. Em que sentido? Você substituir lá no texto para verificar, porque o seu ouvido vai te ajudar um pouco, mas não só isso, tá? Ok? Ao chegar aos 60 anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem em sua cidade de origem, tá? Se você for fazendo o teste, olha só, você vai ter que observar a relação, a correlação do tempo verbal proposto aqui nas alternativas para substituir o ao chegar, beleza? Ok? Em relação ao tempo verbal do vivem lá no texto. Vivem aqui no texto está no presente do indicativo, ok? Está flexionado no presente do indicativo. Então vamos lá. Vou começar de trás para frente aqui, só de sacanagem, tá bom? Então vamos lá. Se em vez de ao chegar eu falasse quando chegassem aos 60 anos de idade, o verbo flexionado no imperfeito do subjuntivo combina com o presente do indicativo? Não, não combina com o presente do indicativo. O verbo, para combinar com futuro do subjuntivo, tinha que ser terminado em ria ou rie, tá? Dando a ideia aí do futuro do pretérito, beleza? Ok? Se não, nada feito. Beleza, beleza? Ó, digitei até 2 vezes aqui, deu pau aqui, mas agora tá de boa. Ok? Então, nada feito. Ao chegar aos 60 anos de idade, se eu trocasse pela letra D, quando cheguem aos 60 anos de idade já não vivem? Não, não dá. A sua tendência natural era já eliminar a C, a D e a E. Quando chegaram aos 60 já não vivem em suas cidades, também não vai ficar legal, tá? Aí quando você pegar aqui, você ficaria em dúvida entre a e a B. Para sua sorte, a letra A veio antes, né? Óbvio que o A vem antes do B, claro. Mas na hora da resolução, isso é uma grande sorte mesmo. Por quê? Porque a alternativa que podia te confundir era a letra B de bola, né? Por quê? Porque nós teríamos aí uma forma de futuro de subjuntivo que muitas vezes, no caso dos verbos regulares, muitas vezes não, no caso dos verbos regulares, fica idêntica ao infinitivo, né? Então as pessoas se confundem bastante. Só que se você fizer a correlação de tempos, você vai ver, ó, quando chegarem aos 60 já não vivem, não, já não viverão, qualquer coisa parecida, né? Precisaria ser outra flexão do verbo viver. Agora, quando chegam aos 60 anos de idade, 60% dos brasileiros já não vivem em sua cidade de origem. Opa, então vou fechar aqui a questão marcando para nós a letra A. Opa, marquei trem errado aqui, é a letra A, tá, gente? Selecionei coisa a mais aqui, tá? Então a letra A é a nossa resposta. Consegui tirar. Então, beleza? Bom, uma questão que eu fiz demorando aqui, mas era só para explicar para vocês todo um processo. Na hora da prova é uma questão rápida e não é uma questão das mais difíceis. Provavelmente você ficaria entre a A e a B. A A, tendo vindo antes, já te leva naturalmente a pensar mais nela, tá bom? Ok? E nós vamos ter que ficar com ela mesmo, porque não tem nem o que discutir. Essa é a resposta correta, beleza? Questão 6 agora com a Júnia. Manda ver, Júnia. Vamos lá, pessoal. Questão 6. Questão 6 volta dizendo, segundo o texto 4, o analfabetismo no Brasil. Então é só você pegar esse trechinho aqui e ficar de olho nas informações que você tem, tá? Só para você ter noção, ele já começa falando, ó, o analfabetismo cai, mais ainda reflete desigualdade regional, né? Esse é o título. De pouco a pouco, a taxa de analfabetismo continua caindo no Brasil e passou de 8,5 em 2013 para 8,1 no ano passado. A queda vem sendo quase constante de 2001 para cá, embora tenha permanecido no mesmo patamar em 2011 e 2013. Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, em vez de ficar lendo, você viu que eu li a introdução por hábito de ler a introdução, porque a introdução é muito importante no texto, tá, gente? Tudo bem? Mas assim que eu leio a introdução, já vem para as opções. Ele diz assim, o analfabetismo no Brasil é maior na faixa dos mais idosos? Eu vou procurar
alguma passagem do texto em que ele fala dos idosos. Tem uma passagem que ele vai falar sobre idade, que é no finalzinho, que ele fala assim, ó, a medição é feita entre pessoas de 15 anos de idade ou mais. E quanto mais velho o grupo, maior o índice. E quanto mais velho o grupo, maior o índice. Tudo bem que ele não falou idosos ainda, mas está falando de idade, então a gente já pressupõe mais velho. Então, no grupo, na chamada faixa etária mais velha, só pode ser o idoso. Mas eu deixo se você tiver em dúvida. B, diminui progressivamente de 2001 até hoje. É só você pegar as datas onde tem 2001. Olha só. Né? E o que ele diz? A queda vem sendo quase constante, de 2001 para cá, quase constante. Embora tenha permanecido no mesmo patamar entre 2011 e 2013. Tá vendo que essa concessiva aqui arrebentou a B, tá vendo? Embora tenha sido. Então, ele faz uma pseudonegação, o que impede a letra B de ser a resposta. E C, esse progressivamente aqui, né, já falei com vocês, advérbio a gente sempre olha com mais carinho. Mostra aí índices idênticos nas várias regiões. Então, agora eu vou olhar as regiões, A diferença entre as regiões, porém, permanece gritante. Então, não são índices idênticos, né? São gritantes. Tornou-se inexistente entre os menores de 15 anos? Inexistente é muito forte. Porque ele diz que a medição é feita entre pessoas de 15 anos de idade ou mais. Ora, se incluir os de 15 anos de idade, eu não posso falar que tornou-se inexistente, se eu não tenho. E letra E reflete ampla desigualdade. Ampla. Olha só, está julgando, né, desigualdade entre Sul e Sudeste. Ele diz, enquanto no Sul e Sudeste a taxa de analfabetos é de 4,4 e 4,6. Então, não há uma ampla desigualdade nas duas, tanto que elas foram reunidas pela conjunção E. Questão número 6, portanto, é a letra A, né, por um implícito, gente, que é facilmente aceitável, não tem nem como contestar, tá bom? Porque o grupo, vamos dizer assim, o grupo mais velho só pode ser o grupo dos idosos, tá? Bom, eu vou voltar com vocês aqui na questão 8, que é a questão 7, aí é com o mestre de macarrão. Questão de número 7 é uma questão bem fácil, tá? Bem fácil, principalmente pela alternativa que é a resposta que ele está te pedindo, tá? Por quê? Porque é um erro, assim, bem marcado, é um erro que a gente sempre comenta, independente da banca, aí não é nem FGV não, qualquer banca, a parte, porque é um erro de concordância, mas também tem a ver, a gente fala às vezes na parte de acentuação, para você tomar cuidado com algumas coisas, tá? Mas vamos que vamos. A parte de concordância tratada também é uma parte que a gente fala independente da banca, tá? Seja, se for a própria FGV, sendo a FCC, sendo o CESP, é uma das regras que fogem, aquelas regras mais básicas, né, que a gente tem que tratar sempre, tá? Uma falha de digitação ocasionou um erro de concordância no seguinte trecho. Mais de metade da população, vem lá a letra A, ele quer o erro, né? Repare que ele fala em erro de concordância, beleza? Mais de metade da população, 57,5%, tem no máximo o ensino médio completo. Quem tem no máximo o ensino médio completo? O verbo da frase está aqui, né? Da oração está aqui. Mais de metade da população. Se a gente pegar tudo aqui, é singular, né? Que é o que me interessa aqui. Então, tá bonitinho, tem, tá no singular, beleza, tranquilo. Para o tem estar no plural, né, nesse mesmo tempo, para estar na terceira do plural, teria que ter o acento circunflexo, tá joia? O que não é o caso. Nem tem um acento, nem deveria ter de fato. Letra B, 32% não completaram o ensino fundamental. Bom, percentual é a expressão partitiva, né, percentual, fração e as outras expressões, a maioria D, coisas do tipo, tá? E nesses casos a gente pode fazer concordância ou com o núcleo do sujeito de fato, que é a quantidade dada, né, a coisa quantitativa, ou com a expressão que está sendo quantificada. No caso aqui nem apareceu a expressão quantificada, então nem essa opção eu tenho. Então 32% não completaram. 32 é plural, verbo no plural, pronto, acabou. Letra C.
mas a frequência escolar como um todo vem aumentando. Quem vem aumentando, gente? A frequência escolar. A frequência escolar é o sujeito, frequência é o núcleo desse sujeito. Frequência está no singular, então o verbo deveria estar no singular. Porém, a presença desse acento circunflexo aqui, o famoso chapeuzinho, né, gente? O que acontece? Ela indica para nós que o verbo aqui está flexionado no plural, só que o sujeito está no singular. Não pode, a relação de concordância verbal, para estar correta, é a relação entre o verbo e o sujeito e o verbo, beleza? Então a letra C está errada. Como eu disse, é um erro, assim, para quem está estudando, é um erro bem gritante, então não é uma questão difícil. Então, quando você chega na C, se por acaso você tinha ficado cismado, em dúvida com alguma outra, a C já elimina o problema. Mas só para conferir, para a gente comentar, vamos ver a D e a E, né? 98,5% nesta faixa etária estão na escola. Como 98,5% é plural, tá? O verbo pode ficar no plural. Beleza? E na letra E, aqui também há disparidades regionais. Veja que ele está trabalhando aqui com as regras bem básicas mesmo, né, galera? O que aconteceu aqui? O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ele fica na terceira do singular, então nossa resposta é de fato a letra C. Reparem só, antes de eu passar para a Júnia de volta, né, você acabou a questão 6, partiu para o texto 5, aí você já vai pegar e vai ler. Tem 3 parágrafos aí, né? Nada, deve ter aí, ó, deixa eu contar no olho aqui rapidinho, umas 17, 16 linhas pelo menos. Isso na hora da prova te cansa, pode fazer perder tempo. Antes de ler o texto, lê a questão, tá? A questão 7, por exemplo, não precisa nada do texto, né? Nada. Ele tirou lá do texto, mas não vai alterar em nada. E a questão 8, que a Júnia vai comentar também, ela dá uma focada num determinado pedaço. Aí você vai ver se você vai precisar ler tudo ou não. Beleza? Júnia, contigo de novo, daqui a pouco eu estou de volta. Então vamos lá. Bom, pessoal, o Macarrão comentou a questão 7, nós vamos para a questão de número 8. Então, atenção, questão 8. O que a gente tem na questão 8? Ele diz assim, ó, até grifei para vocês aqui. O segundo parágrafo do texto 5. Gente, quando a banca delimitar a leitura, vamos ser bem obedientes. Né? Ela falou segundo parágrafo, para que você vai sair lendo tudo? Te compromete pra caramba no concurso. Olha que ele diz, o segundo parágrafo do texto 5 aponta para a necessidade, né, de se aprimorar o ensino nas escolas públicas. Por quê? Então, vem aqui, né? Olha só. Os números também chamam atenção para a necessidade de se aprimorar o ensino nas escolas públicas, que são frequentadas por 76,9% de alunos brasileiros. Né? E ele diz assim, mas a frequência escolar como um todo vem aumentando e tem seu maior patamar entre crianças de 6 a 14 anos. Quase 100% nessa faixa etária estão na escola. Então, quer dizer, ó, os números chamam atenção para a necessidade de aprimorar o ensino, né, que são frequentados por 76,9% de alunos brasileiros. Se você ficar de olho naquele trechinho ali, naquele parágrafo, já respondeu. Então, há uma necessidade de se aprimorar no ensino das escolas públicas, porque, letra A, elas são frequentadas pela maioria dos alunos brasileiros. 76,9%, né? Ó, é a maioria dos alunos brasileiros, já respondeu para você, tá? A frequência maior nessas escolas, gente, não está falando da frequência maior, cuidado com essa comparação aqui, ó, tá? Você não está comparando as escolas, a frequência por escolas. Você está falando que elas são frequentadas, em sua maioria, por alunos brasileiros, tá certo? Poucos alunos das escolas chegam ao nível superior? Não, isso não está escrito ali. O nível de assistência das escolas é bem grande? Não está escrito isso ali. Os alunos dessas escolas pertencem à classe pobre? Não está escrito. Diz apenas que essas escolas públicas, né, a frequência escolar é maior nelas. É o que o texto diz. Perdão, diz que elas são frequentadas pela maioria dos alunos. É a maioria dos alunos, não é a maioria das escolas. É a maioria dos alunos. Tá? Cuidado com o jogo de palavras que se faz na letra B, jogando para que a maioria dessas escolas, né, tem esses alunos. Não, lá é a maioria dos alunos. Cuidado com a informação, ó. 76% dos alunos, não é escola não, tranquilo? Então, questão 8,
Letra A, não tem nem como a gente falar que não seria a letra A, certinho? Bom, e aí eu passo a bola de novo para o Macarrão. Beleza, vamos das questões agora 9 e 10, beleza, minha gente? Duas questõezinhas de gramática bem tranquilas. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Vamos que vamos. Beleza, vamos lá. Olha só. Questão 9 diz assim. Observe o seguinte segmento do texto 6. O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados, parará. Tá, aí vamos lá, ele fala, o comentário adequado sobre os componentes desse segmento do texto 6 é, por que eu fiz parará? Mesmo sendo um trecho curto, de repente não vai valer a pena eu ler tudo, porque eu vou pelas alternativas, eu vou ser guiado, né, a dizer X ou Y, a analisar o pedacinho tal, vamos que vamos. O termo já, no primeiro período do texto, mostra a inserção de uma crítica ao aumento do desemprego. Olha só, o aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados da PNAD já em 2014. Esse já em 2014, ele não está enfatizando criticamente. Na verdade, ele está dizendo desde 2014. Ele está apontando para a referência temporal, já em 2014. Ou seja, não precisa ser agora, vamos dizer assim, tá? Dá para voltar lá em 2014 já. Esse aumento dos índices de desemprego já estavam apontados aí no PNAD, beleza? Então, letra A não me serve. B. O pronome ser no primeiro período do texto indica que esse período está na voz passiva. Ó. O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados da PNAD. Bom, vamos lá. Para eu pensar que esse se refletiu, no caso aqui, fosse uma voz passiva, né, eu teria que analisar algumas questões ligadas à transitividade do verbo, etc. Eu posso também pensar no se como pronome reflexivo. Vamos lá, o aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados do PNAD já em 2014. Tá? O aumento dos índices de desemprego se refletiu. Refletiu o próprio aumento, não é? Ok? Há uma reflexividade aí. A chance de você confundir isso com a passiva é razoável, porque dá para você até pensar em foi refletido de alguma maneira, né? O aumento dos índices de desemprego foi refletido nos resultados. Ficaria mais esquisitinho, mas até dava para passar. Mas, de verdade, esse C não é pronome passivador, perdão, e, portanto, eu não tenho aí indicação de voz passiva. Letra C, a forma verbal de gerúndio, afetando, está lá afetando, ó, na terceira linha do textinho, o número de pessoas desocupadas aumentou 99,3% de 2013 para 2014, afetando um total. Ele fala para trocar por onde afetou. Gente, quanto que a gente bate nessa tecla quando a gente está lecionando as nossas aulas? Para ser onde, para começar a história, tá? Para ser onde tem que ser ideia de lugar físico. E o número de pessoas desocupadas aumentou de 2013 para 2014, onde afetou, não. No máximo aí daria a noção temporal de quando, né, afetou e etc. Tirando isso, sem chance, beleza? Então, nada feito com a letra C, ok? Bom, vamos lá, minha gente. Então, na letra D de dado, olha só o que ele vai propor. O termo nesta condição poderia ser substituído pela forma mais adequada nessa condição. Vamos lá, vamos procurar onde está o nesta condição. Ó, tá aqui, beleza? O número de pessoas desocupadas aumentou 9,3% de 2013 para 2014, afetando um total de 7,3 milhões de brasileiros. O aumento equivale a 617 mil pessoas a mais nesta condição. Por que o mais adequado seria trocar nesta por nessa? Os pronomes demonstrativos de primeira pessoa, este, esta, isto, na referência textual tem valor, tem função catafórica, ou seja, tem função de apontar para algo que ainda não foi mencionado, que ainda não foi dito. O que não é o caso aí. No caso, a condição em questão já foi mencionada, que é a condição de quê? Pessoas desocupadas. Então, a gente usa esse, essa, isso para retomar da anafórica, ou seja, aquela em que nós retomamos algo que já foi
referido, que já foi dito no texto. Então, a afirmação correta é a que consta na letra D de dado. Tá? Só para encerrar, tirar a teima da número 9, o trecho entre parênteses corresponde a uma correção de um erro anterior do texto. Não, gente, para começar que a gente não faz rasura, né? A gente ensina o aluno não fazer rasura e no texto digitado não vai ter a rasura, muito menos com parênteses, né? Ele está explicando, fazendo um adendo ali, ó, afetando um total de 7,3 milhões de brasileiros, o aumento, aí ele vem, o aumento equivale a 617 mil pessoas a mais nessa condição, mostrando quanto significam de fato, ok? Então, na 9, realmente, a resposta é a D de dado, não há também o que discutir. Bom, gente, então, na questão 10, a gente vai ter o seguinte texto para a gente analisar. Vamos lá. Isso ocorreu no país todo, e em especial no Sudeste, onde o aumento foi de 15,8%. O IBGE classifica como desocupadas pessoas que não estão empregadas, mas estão buscando trabalho. A afirmação correta sobre os componentes desse segmento do texto 6 é... Vamos lá? Vamos ver o que a gente tem aqui de opções. Letra A. O pronome isso, pronome isso, se refere ao aumento de 15,8%. Vamos ver? Isso ocorreu no país todo, e em especial no Sudeste, onde o aumento foi de 15,8%. Não. Para esse isso, pensar em se referir ao 15,8%, gente, ao aumento de 15,8%, para começar, ele não podia ser isso, ele tinha que ser isto, né, para ter a função catafórica que a gente acabou de mencionar na questão de número 9, né? Olha só, as duas questões pegam o mesmo gancho aí em algum aspecto, beleza? Sem contar que, como ele fala, isso ocorreu, o Branham vai explicando, e depois ele faz uma especificação além do que ele já havia dito, esse 15,8 não equivale ao isso mesmo, tá? De jeito nenhum. B de bola. O termo no país todo equivale a em todo o país. Vamos ver? O que acontece? No país todo equivale a em todo o país. Quando eu coloco em todo o país, aí eu uso do artigo, né? Como é que é pelinhagem, né? Lá no meu curso, lá com a Júnia, lá no PDF, para a galera que fez aqui com a gente no ponto, eu disponibilizo uma aula que é até bem grande, uma aula pesada, chatinha para caramba, com a morfologia, né? E lá você fala do uso do artigo e do uso dos pronomes. Quando você tem um pronome todo, se ele tiver seguido de artigo todo o, vamos dizer assim, né? Se tiver o o depois dele, ele significa o país inteiro. E aí seria sinônimo de no país todo, beleza? Se ele não apresenta o o, ele significa qualquer. Em todo o país seria em qualquer país. Então, para eu substituir no país todo por alguma outra expressão mantendo o sentido, equivalendo, né, em sentido, teria que ser em todo o país. Seria o país inteiro. Né? Pelinhagenzinha, mas tá certo, tal, não é grande dificuldade, mas vamos ver, às vezes você até ficou meio confuso com a letra B, mas quando chega na resposta correta, você resolveu o seu problema, né? Letra C. A locução em especial corresponde semanticamente a geralmente ou normalmente. Pô, gente, só o sentido de especial já não é geralmente nem normalmente, né? Mas vamos jogar lá no texto só por curiosidade, né? Cadê o trechinho? E em especial no Sudeste. Normalmente no Sudeste, geralmente no Sudeste, não. Ele está destacando ali, em especial no Sudeste. Ou seja, no Sudeste isso aconteceu ainda mais. Lembrando que o tal aumento mencionado, o aumento global, o aumento nacional foi de 9,3. No Sudeste foi de 15,8. Então, em especial, está destacando o Sudeste aqui, não serve como resposta, beleza? Após desocupadas tem função metalinguística. Gente, o que é metalinguagem? Metalinguagem é a linguagem explicando a própria linguagem. Grosso modo, de maneira bem simples para vocês, beleza? Então vamos ver, ó. O IBGE classifica como desocupadas pessoas que não estão empregadas, mas estão buscando trabalho. Gente, tem função de explicar a própria linguagem? Claro que sim, ele está explicando o que o IBGE entende como desocupados. O que o IBGE quer deixar claro? Se a pessoa está desocupada, mas não está buscando trabalho, para ela, naquele índice, aquela pessoa não entra. Ok? Beleza, gente? Bom, a resposta
Até agora para nós seria a letra E mesmo, e vai ser, a letra D mesmo, perdão de dado, e vai ser a D. Vamos só confirmar aqui, ó. As duas ocorrências da forma verbal estão são idênticas em termos classificatórios do verbo. Vamos achar o estão aqui, ó. Ó, que não estão empregadas. E depois, mas estão buscando trabalho. Gente, tem uma diferença, né, bem grande aqui entre na classificação da ocorrência desses verbos aqui, desse mesmo verbo estar flexionado na terceira do plural do presente do indicativo. Na primeira, ele está seguido de um adjetivo, então não estão empregadas, esse verbo estar é um verbo de ligação e pronto, acabou. Na segunda, o estar está seguido de uma forma nominal de verbo, que no caso é o gerúndio, o que indica que ele faz parte de uma locução verbal, sendo verbo auxiliar. Portanto, as duas ocorrências não são idênticas em termos de classificação do verbo. Então, realmente, fechamos com a letra D de docinho a questão de número 10. Deixo vocês novamente na companhia da professora Júnia Andrade. Manda ver, Júnia. Bom, seguindo, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a questão 11 para eu comentar, a questão 12 e a questão 15. Macarrão, se você me permitir, eu vou matar para você ficar no restante. Pode ser? Pode ser, beleza, Júnia, sem problemas. Então, vamos mandar ver aqui. Olha só, questão 11, gente, diz assim. Em relação ao trabalho infantil, a informação dada no texto 7 é... Gente, tudo no curso, a gente falou muito sobre a importância da introdução, ele diz assim, ó, o trabalho infantil volta a subir. Após 7 quedas sucessivas de 2005 para cá, o número de crianças trabalhando no país voltou a aumentar. Em 2014, subiu para 554 mil número de crianças nas idades de 5 a 13 anos, que trabalham quase 50 mil a mais, que trabalham, ou seja, quase 50 mil a mais que em 2013. Bom, gente, quando a banca lota o texto de números, né, naturalmente a intenção dela é confundir. Mas só você ter paciência. A letra A diz assim, o aumento do número de crianças no trabalho foi considerado em relação ao levantamento anterior. Se você observar, ele diz assim, ó, após 7 quedas sucessivas, né, de 2005 para cá, o número de crianças trabalhando no país voltou a aumentar. Quer dizer, ele está falando do que aconteceu em relação ao passado, tá? Então, quer dizer, houve um levantamento anterior e, por isso, ele pôde avaliar o que aconteceu com o número de crianças no trabalho. Portanto, a letra A, tá certo? Esse número, né, ou seja, havia uma queda no passado e hoje, e a partir de 2014, o número de crianças trabalhando subiu, tá? Então, o que a gente tem? Ele levou em relação a um outro, ele fez a classificação em relação ao levantamento anterior. Essa análise. A letra B diz que o crescimento do trabalho infantil é considerado em relação aos que são menores de idade. Cuidado, gente. O trabalho infantil já é do menor de idade. O crescimento do trabalho infantil é levado em relação a tempo, tá? O que ele analisa é a questão tempo. Você pode ver que a comparação é de uma temporada em relação a outra, 2014, 2015, se comparado aí aos períodos, né, de 2005, tá? Os períodos que em torno, né, ou acima de 2005. E letra C, o trabalho infantil aumentou progressivamente até 2005. Veja aqui, ele diz o seguinte, ó, após quedas sucessivas de 2005 para cá. Então ele vem falando das quedas que houve, tá certo? De 2005 para frente, e não do aumento até 2005. Isso ele não citou, tá? Tanto que a base dele é a partir de 2005. E letra E. O trabalho infantil, apesar de legal, ok, cresceu ininterruptamente. Olha o advérbio de novo, de modo, causando problema. Até hoje. Ele cresceu ininterruptamente até hoje? Será que a gente tem essa resposta? Não, porque ele diz que houve quedas, ó, tá certo? De 2005 para cá. Tá? Então, veja que a letra E nem marca um tempo, ele só diz que ele cresceu ininterruptamente, e lá está falando que houve quedas de 2005 para cá. E a partir de 2014 é que esse número subiu. Então, a letra E é muito incompleta, não é? Questão 11, letra A. Bom,
Como eu combinei com o macarrão, naturalmente aqui vem a 12 na sequência. E aí eu fecho com a 15 e 16, que são as questões, tá certo? Que vão caber aí no meu trabalho. Questão 12 diz assim: a queda do número de computadores em casa, segundo o texto 8, se deve ao fato de que, gente, é só grifar o que ele está perguntando, a queda do número de computadores em casa, tá? Que eu vou marcar, não é? Se deve a quê? Então, olha só, ele diz assim, vai procurando a razão da queda. Depois de anos de aumento vertiginoso, o número de residências com computador teve a primeira leve queda. Então, por enquanto, ele só apontou que houve a queda, tá? E fez a emulação, ou seja, os números que comprovam essa queda. Depois ele diz assim, o índice ainda é impressionante, mas não explicou, tá? E depois ele fala assim, mas a interrupção na tendência de crescimento, né, é vista como um reflexo, ou seja, houve uma interrupção na tendência dessa compra de computadores residenciais. E ele diz, ela é vista como, olha a conjunção causal, ó, como um reflexo do aumento do uso da internet no celular. Então, pessoal, a queda é explicada e o gabarito bate direitinho, ó, porque as pessoas passaram a usar a internet mais na telefonia móvel, no celular, tá? A letra A diz que a internet tem melhor funcionamento nos telefones celulares? Ele não diz que é isso, ele só diz que as pessoas usam mais a telefonia, a internet na telefonia móvel, tá bom? Não diz por quê. Letra C, então a letra B, o gabarito letra C. A diminuição dos telefones fixos em casa colabora para a redução do uso da internet de jeito nenhum, né? Tá certo? Não tem, ele não está falando, ele só diz o seguinte, ó. Outro reflexo dessa expansão é a redução dos telefones fixos em casa. Quer dizer, mas é da expansão da telefonia móvel, tá? E não tem nada a ver com a diminuição do uso da internet, nada disso. E a D, o custo dos computadores domésticos é bem superior ao dos telefones celulares? Isso não, né? E letra E, o próprio crescimento vertiginoso, adoro adjetivo CFGV, o número de computadores domésticos leva a uma queda obrigatória desse número, quer dizer, o próprio crescimento do número de computadores leva a uma queda dele, não faz sentido, nem um pouco, a letra E é totalmente incoerente. Então, questão 12, B de bola. Bom, o Marco vai fazer com vocês questão 13, questão 14, porém, gente, como ele vai fazer o restante da prova, vão sobrar para mim as questões 15 e 16, eu já vou matar, tá? Para evitar que a gente ficar jogando vôlei na tela, né? Então, vamos lá, questão 15. Diz assim, entre os títulos dados ao texto dessa prova, aquele que mostra um aspecto positivo, nossa, questão, poxa, olha só, desigualdade social continua em redução gradual. Gente, se a desigualdade social cai, essa notícia é ótima. É a letra A, não tem nem o que falar. E praticamente, se você observar, olha lá, desigualdade social continua em redução gradual, é o título mesmo. A banca, acho que ficou... Nem sei que ela queria fazer essa questão, não. Porque ela entregou essa questão de bandeja. Porque, olha só, luz e água avançam. Ok, saneamento deixa a desejar. Isso aqui não é coisa boa, não é aspecto positivo. Computadores em casa tem a primeira queda, não é aspecto positivo, né? Aumento brusco de ocupados, não é queda. Perdão, não é uma coisa positiva. Trabalho infantil volta a subir de jeito nenhum. Então, nem se você não quisesse acertar, você acertaria a letra A, só se você estivesse muito desligado, muito cansado. Questão 16, e última da interpretação. Ele diz assim, todos os títulos dados aos textos são exemplos de manchetes jornalísticas. Tal gênero textual só não mostra a seguinte marca linguística dominante. Quer dizer, olha só, todas as passagens abaixo indicam o que pode ser exemplo de manchete. Tendência à síntese de conteúdos? Sim, porque as manchetes de jornal elas são tão resumidas que chegam a ser incoerentes. Tipo assim, saúde vai mal no Rio, por exemplo. Tá? Saúde vai mal é uma incoerência, saúde sempre vai bem. O que vai mal é a prestação do serviço de saúde pública. Mas o jornal noticia dessa forma. Bom, mas é uma tendência à síntese. Predominância de formas verbais no presente do indicativo? Geralmente sim, porque os jornais tendem a pegar o quê? Afirmações que são certeiras. E, normalmente, presente do indicativo
trabalha muito com conceito, não é? Trabalha muito com aquilo que é certeiro, é modo indicativo, é presente. Preferência por substantivos e verbos, bastante, porque são as principais classes de palavras da língua portuguesa. Perdão, de qualquer língua. Substantivo, nome de substância, verbo, é palavra, né? Ou seja, verbo já recebe o nome dele mesmo, tá? Perdão, o nome vamos dizer assim, ele tem um nome metalinguístico, vamos dizer assim, tá? Indica palavra, ou seja, uma palavra de grande importância. Ausência de vocábulos subjetivos, sim, porque normalmente os jornais não ficam elogiando, assim, podem elogiar ou criticar, mas não é uma tendência. Eles preferem sempre uma síntese, tá? Então vão direto nas classes, vamos dizer assim, nas classes mais, vamos dizer assim, nas classes que dão mais substância à frase. E quando você coloca vocábulo subjetivo, geralmente você aponta para quê? Para adjetivo, para advérbio, tá bom? E concessões à linguagem coloquial, raramente, porque jornal é texto escrito, tá certo? O que é o coloquial? É o popular, tá bom? É claro que nós temos jornais populares, né? Tem jornal lá do Rio muito famoso que tem uma série de manchetes aí com linguagem bastante popular, ok? Bom, resposta, portanto, letra E, que é aquela que não traz a marca desse gênero. Os outros são marcas predominantes, tá, gente? Não é que não possa ter, mas a gente está falando de predominâncias. A linguagem coloquial é aquilo que predomina menos no jornal por conta de ser um texto de plano escrito, tá? Bom, Marca, agora é contigo para você fechar com chave de ouro. Praticamente prova inteira, tá certo? Certíssimo, não, bem tranquilo. Vamos finalizar aqui, né? Vamos com as últimas questões que me cabem aqui, voltando no pequeno intervalo que a gente pulou, né? As questões 13 e 14, e depois finalizando com as 4 últimas questões, beleza? Ok, galera? Bom, vamos lá, compartilhando novamente a nossa tela. Questão de número 13. O segmento abaixo em que a função do pronome se difere das demais é... Bom, eu vou ter que verificar a função do se, gente, é um monte de coisa, né? O se pode ser pronome passivador, quando tiver com VTD e né, tiver nessa função de transformar em passivo. Pode ser pronome reflexivo, pode ser índice de determinação do sujeito, pode ser conjunção condicional, né, adverbial condicional, pode ser uma conjunção integrante, enfim, tem para todo gosto, né? Vamos ver o que a gente pode verificar aqui. Ele quer em qual delas é diferente, não é isso? Beleza. Letra A. O índice ainda é impressionante quando se considera o patamar. Beleza? Ok. Veja bem. O índice ainda é impressionante quando se considera o patamar. Eu tenho aqui o verbo considerar. Quem considera alguém ou alguma coisa, VTD, e o se está antes dele aqui, VTD mais se, o que vem depois é o sujeito, significa que este se é um pronome apassivador. Beleza? Letra B. O aumento dos índices de desemprego se refletiu nos resultados da PNAD já em 2014. Olha só, gente. Olha como é que na própria prova você tinha resposta de uma outra. Beleza? O que aconteceu aqui? Lá na questão, lá para trás, deixa eu até tentar lembrar aqui, acho que foi a questão 7 desta prova, a gente teve uma alternativa que falava disso, acho que foi a 7 ou foi a questão 9, perdão, foi a questão de número 9, tá? Falava que esse pronome se aí, nessa tal frase, indicava que se tratava de voz passiva. Aqui é o tira-teima, né? Por quê? Porque você vai verificar que aqui não há voz passiva, como a gente já falou lá atrás, e que nas outras há o pronome passivador, portanto, voz passiva. Ó, quando se avalia o nível, quem avalia alguma coisa, o se é um pronome passivador quando o nível é avaliado. Então, aqui eu tenho passiva. Os números também chamam a atenção para a necessidade de se aprimorar o ensino, de que o ensino seja aprimorado, ok? Então, aqui eu tenho VTD mais C de novo, pronome passivador. Quando se contempla a população como um todo, contempla alguém ou alguma coisa, população é esse sujeito, né? O sujeito paciente, sujeito passivo, C,
pronome passivador, realmente sobrou para nós aqui a letra B de bola. Então, lá atrás, você já tinha a solução para essa questão aqui, e aqui você ajudava a eliminar uma das de lá, né, gente? Bem tranquila, né? Questão de número 14. Olha só, essa questão também ela é fácil. Ela é uma daquelas, assim, que é uma questão tão fácil, que você olha para a cara dela e fica tentando achar onde está a pegadinha, a sacanagem que o cara tentou armar para você. E, na verdade, você não vai achar, porque não tem. Só que aí, exatamente por isso, você às vezes acaba fazendo besteira. Vamos lá, a concordância verbal que mostra um caso idêntico a água e luz avançam é... Olha só. Água e luz avançam. Eu tenho um sujeito composto, água e luz, beleza? É isso que ele quer. É um caso de concordância verbal com um sujeito composto. Na letra A, as piores médias estão no norte, no nordeste, centro-oeste. As piores médias é o sujeito, que embora seja plural, não é um sujeito composto, então não nos interessa, beleza? Ok? B de bola. De um ano para o outro, 1,2 milhão de casas passaram a contar com esgoto. Gente, de novo, eu não tenho sujeito composto. Eu tenho 1,2 milhão de casas. Tá? Letra C. Norte e Nordeste registraram o menor tempo. Opa, quem registraram? Norte e Nordeste. Igualzinho a gente tem lá no enunciado água e luz. Né? Então, assim, tá igual mesmo. Tá bem tranquilo, bem fácil. Só para tirar a teima, letra D, o número de residências com o computador teve a primeira leve queda em, bom, o número de residências, o sujeito, o núcleo é número, só tem um sujeito simples, e o número de crianças, mesma coisa na letra E, também não nos serve, portanto a resposta é de fato letra C. Agora as questões 15 e 16, a Jônia já fez com vocês, vamos lá para a questão 17. Bom, entre os conectivos destacados abaixo, aquele que tem seu valor semântico corretamente indicado é... Veja bem, galera, presta muita atenção. Quando eu falo de conjunção, eu sempre falo o seguinte, claro, conjunção dá para ir pelo sentido? Dá. Mas a melhor coisa que você faz para te ajudar mesmo é decorar um pouquinho, que é uma decoreba que vale muito a pena, o custo-benefício é excelente. Porque conjunção não cai em prova, conjunção despenca em prova, né, gente? Bom... Ele quer correta, indicar, está sublinhado, depois lá na frente tem uma indicação. Na letra A está falando enquanto que há diversidade. Enquanto é a diversidade, gente? Não. No entanto é, entretanto é, enquanto não. Você vê, nem li a frase, hein? Ó. De uma forma geral, porém, ele está dizendo que é explicação, gente. Porém, não é explicação. Porém, é a diversidade, a contrariedade, a oposição. Depois de anos de aumento, esse depois de anos... Depois de, até podia dar ideia de lugar, mas como depois de vem seguido de anos, só pode ser noção de tempo e não de lugar, também não me serve. O IBGE classifica como desocupadas, não é comparação, é modo, né, gente? Classifica como? Como desocupadas. Agora, a única correta é, de fato, a letra E, porque você tem aqui, ó, a queda vem sendo quase constante de 2001 para cá, embora, está dizendo que é concessão, embora é uma conjunção concessiva. Ou seja, eu fiz tudo isso na decoreba, basicamente, resolvi meu problema, questão rápida. Você podia ter feito pela interpretação, por ver o sentido? Podia, mas você ia gastar mais tempo e aumentaria a sua chance de errar, tá? Ok? Questão 18. No texto 11, é uma série de termos que são complementados por outros. O item abaixo que mostra um complemento seguido do termo que o exige é... Então, ele está pondo o complemento e aquele termo que exigiu, o termo regente, né? Bom, executar na letra A, nem voltei no texto, hein? Quem executa, executa alguma coisa. Então, se já veio um dia aqui na frente, nem pensar, já não me serve, já não rola para o que eu quero. Olha só, né? A manutenção da unidade de trabalho. Tem uma preposição aqui porque tem crase, né? Necessário. Quem é necessário ou algo é necessário a alguma coisa? Opa, dá para eu pensar, então não vou eliminar em si, beleza? Ok? Recursos de informática. Bom, recursos pode ser seguido de outra coisa, preposicionado, não é verbo nem nada. Vamos guardar por enquanto. Vamos ver se tem mais algum que dá para eliminar. Sistemas corporativos e federais disponibilizados. Tá. Disponibiliza, quem disponibilizados
não pede termo nenhum complementando, então não serve, né, gente? Letra E, então a letra D de dado eu já posso eliminar também, tá? Beleza? Letra E, institucionais, documentos. Documentos institucionais, isso na verdade é uma relação de concordância nominal, um adjetivo também não vai me servir. Então eu vou ficar entre a letra B e a letra C. Vou voltar no texto por desencargo, né? Bom, vamos procurar lá. As rotinas administrativas necessárias. Necessária é a quê? A manutenção da unidade de trabalho. Opa, me pareceu uma boa resposta, mas eu sou humilde e vou olhar a letra C. Tá lá, utilizando os recursos de informática. Recursos de quê? De informática. No caso aqui, você não tem uma relação de complemento, e sim de adjunto. Então, a letra C também não serve. Nesse caso, então, nessa questão aqui, eu marquei, na verdade, ao contrário, né? Eu marquei a alternativa que não, as alternativas que não serviam. A resposta que ele queria era a que estava na letra A. Beleza? Ok? Espera aí que eu estou tentando fazer um negócio aqui e fiz outro. Joia, gente. 19. Olha só. No texto 11, o gerúndio utilizando indica. Vamos olhar o gerúndio utilizando lá no texto 11. Só para a gente lembrar, e de documentos institucionais e de interessados, utilizando os recursos de informática. Ele está dizendo o meio de execução das rotinas administrativas, o modo de utilizar os recursos de informática. Bom, não é um modo, né? Não é o modo, quer ver? Vamos lá. A organização aguarda o encaminhamento de documentos institucionais e de interessados, utilizando os recursos de informática. Como? Utilizando os recursos de informática. Então, a gente, na verdade, vai ficar entre a A e a B, sim, eu falei aqui não, mas é entre a A e a B, o modo de utilizar ou o meio de execução das rotinas administrativas, porque finalidade não tem finalidade, não é localização espacial de jeito nenhum, tá? E nem é condição. Aí eu vou ter que resolver entre a A e a B. Talvez seja a questão mais chata aqui da prova. Vamos ver? Vamos reler, né? Parará, as rotinas administrativas necessárias à manutenção da unidade de trabalho, desde o recebimento, organização, aguardo, encaminhamento de documentos institucionais e de interessados, utilizando os recursos de informática disponibilizados pela instituição e os sistemas corporativos e federais. É o modo de utilizar os recursos de informática ou meio. Aqui que está a grande diferença, porque modo e meio vão ser às vezes muito parecidos e vão confundir mesmo. Mas o que acontece? É o modo de quê? De utilizar recursos de informática? Veja bem, gente, vamos lá. As rotinas desde recebimento, organização, utilizando os recursos de informática. Não. Recurso de informática é que vai ser utilizado aqui, não é o modo de utilizá-los, e sim o meio de execução das rotinas administrativas, ou seja, é dessa forma que se faz a rotina administrativa, portanto, a nossa resposta é a letra A. É quase uma interpretação de texto, né? Número 20 e última questão dessa prova. A afirmativa correta sobre os componentes do trecho do texto 11. Vem lá. Desde o recebimento, a organização aguarda o encaminhamento de documentos institucionais de interessados. A. Vamos ver? O recebimento, a organização aguarda o encaminhamento de documentos, apresenta um problema de não estar construído, em paralelismo. Mentira! Tá em paralelismo sim, não tá, gente? Porque tem o O aqui, ó, ele usou artigo antes de cada um, tá vendo? Ele usou artigo antes de todos aqui, então ele está em paralelismo perfeitamente. B, o termo de documentos institucionais complementa todos os termos anteriores: recebimento, organização, guarda e encaminhamento. Recebimento de documentos institucionais, organização de documentos institucionais e guarda de documentos institucionais e encaminhamento de documentos institucionais. Realmente, ele é complemento de todos eles. Vou marcá-lo, mas vou olhar o resto. O termo recebimento é o único ligado ao conector anterior desde.
Vamos lá. Termo recebimento. Pelo visto, não. Tanto desde o recebimento. Não. Tanto que eles estão em paralelismo, né? Estão em paralelo. Certo? Então, letra C, nem pensar. O termo de interessados se liga ao termo anterior, institucionais. E de interessados, ó, desde o recebimento, a organização aguarda o encaminhamento de documentos institucionais e de interessados. Não, é de uma coisa e de outra, ele não tem nada a ver com isso, tá? Beleza? O termo e o encaminhamento tem valor de adição. Cadê? E o encaminhamento, beleza. E de interessados tem valor de alternância. Não, de documentos institucionais e de interessados tem valor de adição também, tanto um quanto o outro. Portanto, a resposta é, de fato, a letra B de bola. Certo, minha gente? Beleza? Bom, confirmando, não vejo nenhum motivo para anulação. Vimos aí uma ou duas questões das de gramática, questões um pouco mais chatinhas, mas nada de absurdo, nada fora do que se espera. Eu diria que foi uma prova até bem tranquila em se tratando de FGV, né? E como eu comentei durante a aula, né? Galera que vai fazer MP e outros concursos da FGV aí não empolga, não. Foi uma prova atípica, né? Tomara que venha não tão esquisita quanto ela costuma ser ultimamente, né? Mas também nem tão fácil, que aí você sai com uma boa sensação, ganha moral para o resto das outras disciplinas, mas também não está tão fácil para todo mundo assim, né, Jônia? Verdade, Maca, isso aí. Bom, pessoal, seguinte, obrigada a vocês por assistirem aí os vídeos que a gente vai disponibilizar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido a explicação, tá? Boa sorte, sucesso nos concursos e se quiserem estudar conosco, já sabem, pontodosconcursos.com.br, tá? Beijo grande e ótima prova para vocês que ainda vão fazer prova depois dessa aqui, ok?